Aê, palmas aí, liga o som aí, É. liga o fone aí, vamos aí. Boa. Aí tá certo. Aí só faltou o Edinaldo de back vocal aí, rapaz. Não tem Tá bem. desculpa que tá cansado do trabalho depois dessa música. Ele tem uma música no final que vai fazer uma homenagem ao pai dele, né? E fazer uma homenagem a meu tio também, que faleceu essa semana. Aí no final fica aí, vamos ter uma música para fechamento aí. Fechado, Humberto? É mais emotiva, né? Essa Paralama é para a gente acordar, né? Animar. E no fechamento a gente já faz a música para ele dormir. Fala pessoal, beleza? A gente está aqui no canal Azuretar. Estamos aqui com o Edinaldo, com o Humberto, com o Jorge aqui, o Glauco, o Marcel, o Christian e o Vinícius Nava aí. Vai trazer aí um tema bem bacana, bem legal aí para a gente, que é como implantar o seu web app em um cluster Kubernetes com Azure Arc ali. Oi, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Aí a gente já pode passar a bola para o Vinícius aí, né? Isso aí, Alguém? pessoal, boa noite. Como Boa estão? noite. Tudo bem com vocês? Então, conforme o Lucas falou, hoje o tema aí vai ser relacionado ao Azure Arc, ao gerenciamento de ambientes híbridos com a solução Microsoft e como fazer o deploy de ambientes Cloud Native usando essa solução da Microsoft, do Azure. Vou ter aqui uma apresentação, passar alguns slides no começo e depois no final o foco é partir para a prática, mostrar como que é o deploy e um exemplo dessa solução. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. O tema aqui, né, basicamente, a gente vai falar sobre o Azure Arc, focado na parte do cluster Kubernetes habilitado para Azure Arc, que é uma ferramenta que engloba muito mais coisas, a gente vai ver aqui para frente um pouquinho. Aqui é uma agenda que a gente vai passar hoje, então vou dar uma visão geral, um overview sobre o Azure Arc, depois vou focar na questão do Kubernetes e dos app services habilitados para o Azure Arc. O que é o Azure Arc em si, né? O que essa ferramenta faz? Ela é uma ferramenta da Microsoft, que a Microsoft diz que ela te traz benefícios em 3 cenários diferentes, e é o que realmente ela entrega, onde a primeira seria a centralização do gerenciamento dos seus ambientes, dos seus workloads que estão sendo executados fora do Azure, em um ambiente on-premises, em um ambiente em multi-cloud, em AWS ou GCP. Então, você consegue centralizar o gerenciamento desses servidores, desses SQL servers, desses cluster Kubernetes, dentro do portal do Azure, através do onboarding desses recursos, com um agente do Azure Arc, onde você, instalando esse agente, trazendo esse teu recurso para dentro do portal do Azure, você vai habilitar uma série de recursos de gerenciamento da Microsoft para esses recursos híbridos. Então, você vai poder ter toda a parte de governança, inventário. Então, a gente consegue habilitar Azure Policy, Azure Monitor, conseguimos colocar a questão das policies com guest configuration, que já é uma nova versão das policies que nós temos para utilizar. Conseguimos usar automation account, update management para esses recursos. Então, a gente consegue estender vários recursos de gerenciamento, governança e segurança do Azure para recursos híbridos. Segurança, exatamente, a gente consegue usar o Azure Defender, o Sentinel, conseguimos gerenciar com todas essas ferramentas da Microsoft. O segundo passo, o build de aplicações Cloud Native, aplicações em escalas em qualquer local. Então, quando a gente fala especificamente de fazer o onboarding de um cluster Kubernetes para dentro do Arc, a gente fica capaz de fazer aplicações Cloud Native utilizando GitOps, por exemplo. O Azure Arc habilita a função de GitOps nos clusters Kubernetes que foi feito um onboarding. Então, nós conseguimos ter um gerenciamento centralizado, conseguimos centralizar todas as nossas configurações do cluster Kubernetes e aplicações que queremos fazer o deploy dentro de um Kubernetes em repositórios, e a partir do Azure Arc conseguimos configurar toda a rotina de GitOps para fazer o deploy de configurações e aplicações em clusters Kubernetes aonde quer que eles estejam, através da conexão com a gente. E por último, a execução de serviços do Azure em qualquer local. Então, os serviços de aplicativo do Azure e serviços de data do Azure, nós conseguimos também executar eles dentro de um cluster Kubernetes, através da habilitação de uma extensão, onde nós transformamos o nosso cluster Kubernetes em uma região do Azure, uma localização privada nossa dentro do Azure,
e assim nós ficamos habilitados a fazer o deploy de app services e data services, que nem eu vou mostrar mais para frente. Aqui é mais só os passos onde a gente consegue, onde o Arc se enquadra na política da Microsoft de adoção de nuvem, de ambientes híbridos. A Microsoft tem não só o Azure Arc, mas também temos o Azure Stack, como a gente fala, de ambientes híbridos para conexão com o Azure. Então, o primeiro passo onde o Azure se encaixaria, o Arc se encaixaria numa configuração de um ambiente, na centralização no gerenciamento unificado de operações. Então, nós conseguimos estender, né, o control plane do Azure para ambientes em qualquer local, seja on-premise ou multi-cloud, e ofertar o gerenciamento com as ferramentas que nós já estamos acostumados a usar no Azure para esses ambientes que estão fora do Azure em qualquer local. Então, Azure Policies, Azure Monitor, o Cloud Defender, Azure Sentinel, nós conseguimos trazer todas essas ferramentas da Microsoft e gerenciar os aplicativos, servers, Kubernetes, bancos de dados, onde quer que eles estejam. O próximo passo que é o que eu vou focar hoje aqui no tópico, que é a questão do build de aplicações Cloud Native e execução de Azure Services em qualquer local, que através da instalação de uma extensão em um cluster Kubernetes que está conectado ao Arc, nós conseguimos fazer o deploy de Azure App Services, Logic Apps, Functions em um cluster Kubernetes. Isso tem uma vantagem em questão de custo também, que eu vou citar ali para frente, que é bem interessante no ponto que isso acaba se tornando uma vantagem, em vez de você utilizar um App Service, utilizando o App Service pleno do Azure, pagando para o Azure o custo do hardware. Depois tem a questão dos data services, que nós temos também a opção de, com o Azure Arc, habilitar um data connector em um cluster Kubernetes e executar SQL Server Managing de instances em clusters Kubernetes e também o Postgre Hyperscale em clusters Kubernetes que estão conectados no Arc. E por último aqui seria a opção de utilizar o Azure Stack para modernizar o data center e ter uma cloud híbrida configurada já nativa com o Azure. Então, o que o Kubernetes habilitado para Azure Arc fornece para a gente como benefício? O que a gente consegue tirar de proveito conectando um cluster Kubernetes que está on-premise ou em outra nuvem com o Arc e gerenciar a partir do Azure? Primeiramente, a gente consegue conectar múltiplos, basicamente qualquer stack de Kubernetes, pode ser um EKS, pode ser um GKE, pode ser um laboratório, se tem um Minikube, você pode conectar. Todas as versões que estão ali reconhecidas pela CNCF, pela Cloud Native Foundation, elas estão suportadas no Azure Arc. O primeiro benefício que nós já vamos ter é o GitOps, é habilitar os workflows e fazer a configuração, o deploy de configurações dentro dos nossos clusters Kubernetes e também de aplicativos dentro desses clusters, através de um painel gerenciado pelo portal do Azure. Então, nós vamos conseguir criar essas pipelines, criar esses workflows do GitOps, e de dentro do portal do Azure, fazer configurações remotas em clusters que vão estar onde quer que esteja, sem precisar se conectar diretamente ao cluster, e também fazer o deploy de aplicativos nesses clusters. Então, aqui já entra a questão de ser uma ferramenta que te inicia no build ali de aplicações Cloud Native, tendo o seu código centralizado em um repositório, fazendo o deploy via GitOps. O Azure Arc pode ser um primeiro passo para você fazer a entrega de aplicações Cloud Native. Depois é a parte de monitor, então ele vai ter o suporte, a gente vai conseguir habilitar o Azure Monitor, o Health Status, a gente vai ter Health Checks, nós conseguimos ver o status de cada namespace, de cada pod, de cada workload que está executando dentro do cluster Kubernetes. Nós conseguimos então ter toda essa visão de monitoramento da saúde do nosso cluster através das ferramentas de monitoramento do Azure, e também habilitar as policies, tanto as built-in policies que nós já temos hoje no portal do Azure. Também conseguimos fazer as policies com Guest OS para fazer configurações dentro dos hosts. Conseguimos aplicar permissão com o RBAC para fazer quem pode gerenciar esse recurso no portal do Azure ou não, como qualquer outro recurso. Conseguimos fazer todo esse gerenciamento como fosse realmente um cluster Kubernetes nativo ali do portal do Azure, com algumas limitações, claro. Aqui alguns outros benefícios. Conseguimos fazer o gerenciamento ali da permissão, conseguimos integrar com o Azure AD para utilizar Service Principals e não só usuários e grupos. Então, nós conseguimos fazer a autenticação através de Azure Service Principals. O Cluster Connect, então, através direto do portal do Azure, nós conseguimos nos conectar remotamente a esses clusters onde quer que eles estejam, sem precisar abrir nenhuma porta a mais no cluster, sem gerar nenhuma vulnerabilidade nesse cluster, sem ter que expor nada crítico na internet para você conseguir acessar ele remotamente através do Azure, e também através dessa conexão remota que possibilita a gente fazer o deploy de GitHub
de GitOps, dá para utilizar os GitHub Actions, também conseguimos utilizar o Azure DevOps Pipelines, transformar esse cluster Kubernetes em self-hosted agents desses ambientes. E por fim, a Custom Location, toda vez, cada recurso que nós fizemos o deploy no Azure, ele fica específico, ele fica em uma região do Azure, por exemplo, East-West, East-West 2, e cada região dessa é uma localização física, um data center do Azure. E com o Azure, com o Arc, com o Kubernetes habilitado para o Arc, nós conseguimos, com uma extensão, transformar o nosso cluster Kubernetes como uma Custom Location, uma região privada nossa dentro do Azure, onde somente nós temos acesso a essa região, e aí vamos conseguir fazer o deploy de aplicações, plataformas as services, como o Azure App Service, Functions, Logic Apps dentro de cluster Kubernetes, aproveitando o nosso hardware que nós temos on-premise, rodando esse Kubernetes, por exemplo. Aqui é o que eu estava comentando, então nós conseguimos, através do Arc, executar serviços de aplicativo do Azure em qualquer local, através do Kubernetes habilitado para o Arc. Então, nós conseguimos executar o App Service, Functions, Logic Apps, API Management, Event Grid, tudo que ali o custo de consumo de hardware é baseado em um App Service Plan, por exemplo, no Azure, nós conseguimos fazer o deploy disso em um Kubernetes através do Azure Arc. Então, nós conseguimos estender a configuração de aplicativos do Azure para um ambiente on-premise, por exemplo, aproveitar toda a facilidade que é gerenciar e criar um app service no Azure, de manter um app service no Azure, porém ele sendo executado fisicamente em um cluster Kubernetes que está em um ambiente on-premise, por exemplo. Então, aqui só para contextualizar o que é o Azure App Service que nós vamos utilizar no laboratório, o que eu vou demonstrar sendo executado nesse cluster Kubernetes. O App Service é um serviço do Azure baseado em HTTP, onde nós conseguimos fazer deploy de aplicações web. Com ele nós conseguimos ter configurações de segurança, load balancing, autoscaling, e ter um gerenciamento mais automatizado do nosso aplicativo web. Ele suporta nativamente configuração deploy por CI, CD. Dentro do próprio App Service nós temos a opção de deployment via GitHub, via Azure DevOps, configurar o CI diretamente no aplicativo. O Azure App Service também ele tem integração, como é uma vantagem, você consegue fazer o deploy de aplicativo diretamente do seu Visual Studio, conecta com o Azure e faz o deploy. O suporte ao Blue-Green Deployments, então dentro de um mesmo App Service, de um mesmo aplicativo, nós conseguimos ter o aplicativo de produção que está publicado na internet, um slot separado ali de staging, por exemplo, onde nós estamos fazendo os testes e quando validado a gente faz um swap e ele automaticamente já está em produção. Conseguimos configurar nossos domínios personalizados, nossos certificados para esse aplicativo. E, normalmente, o Azure App Service ele tem o custo baseado nos recursos de computação do Azure. Então, você cria um App Service Plan, onde você escolhe um dos planos que tem lá, se vai ser Premium, Standard, Basic, Free, e esse plan ele está diretamente ligado a recurso de computação, CPU e memória, e você paga por isso, por esse custo. Aqui, conforme você vai crescendo, fazendo o scaling desses aplicativos, o teu custo vai aumentando, diferentemente quando você está num web app sendo executado no Kubernetes, que você pode escalar, aumentar o teu número de aplicativos, mas você não vai ter o aumento do custo de execução, o custo de hardware desse aplicativo, porque você já está limitado, você vai executar 3, 4 instâncias a mais daquele aplicativo dentro do teu ambiente, do teu hardware que você já possui. Você não vai estar crescendo em hardware para criar mais instâncias do aplicativo. Eu vou mostrar isso na prática ali no portal mais para frente. Então, por que escolher ir para o Arc App Service, para o App Service sendo executado no Arc e não no default, no padrão que a gente normalmente cria ali direto pelo portal do Azure. Para uma empresa que está on-premise, que tem ambientes, clusters Kubernetes executando on-premise e está pensando em ir para a nuvem, esse pode ser um primeiro passo para a adoção de nuvem, para migração para a nuvem, então pode ser o primeiro contato com um recurso do Azure, o primeiro contato de como gerenciar um aplicativo utilizando o Azure. Então, é interessante, vai ser ali até a forma mais prática dele levar o seu aplicativo on-premise para a nuvem, sem fazer nenhuma alteração muito grande a nível de aplicativo, nível de código e tudo mais. Então, é uma opção. Você consegue ter as ferramentas do Azure para gerenciar aplicativos que vão estar on-premise e até em outros provedores de cloud pública. Então, nós conseguimos estender essa facilidade que o Azure tem para a gente gerenciar os aplicativos através do App Service para um ambiente on-premise, por exemplo. É uma rápida adaptação, porque para o time de desenvolvimento, que mantém a parte de desenvolvimento desse aplicativo,
Eles não vão ter muita alteração, basicamente vai estar alterando o local onde o aplicativo deles vai estar sendo hospedado, mas a nível de código eles não vão precisar ali fazer muita alteração para fazer o deploy no Azure. Pode aproveitar até as rotinas de pipelines que já possuem para o deploy desse aplicativo e estender isso para o Azure Arc. E por último, é realmente um ambiente que já tem clusters Kubernetes executando, seja no Azure ou em ambientes híbridos, utilizar esse hardware que já, se for no Azure, por exemplo, utilizar esse hardware que você já paga do seu Kubernetes para também executar aplicativos web, sem precisar ter também pagar mais para o hardware especificamente só para um aplicativo web. E se você já tem um cluster Kubernetes lá localmente com recurso sobrando, em vez de você pagar a hospedagem desse aplicativo no Azure, pagar o Web Service Plan, você pode aproveitar o teu hardware que possui localmente para otimizar o custo desse aplicativo dentro do Azure. Aqui alguns links de referência que depois eu vou passar para vocês. Tem o Azure Jumpstart, que tem toda a documentação basicamente do Azure Arc e passo a passo de como montar laboratórios e como fazer a primeira configuração do Arc e a documentação da Microsoft. E agora eu vou abrir aqui o portal do Azure para a gente fazer na prática essas configurações. Vou tomar um golinho de água aqui. Muito bom, Alguma pergunta? Vinícius. Se você puder aumentar um pouquinho a fonte aí do browser e Do browser eu vou aumentar, sim. Alguma dúvida até o momento, pessoal? Eu gostaria só de fazer assim, para quem não conhece, né, App Service é uma plataforma como serviço, né, um PaaS. Sim. Então, é todo gerenciado pela Azure, você paga um valor e não tem que se preocupar, né, com a manutenção daquilo. O Kubernetes na Azure, você pode usar o Azure Kubernetes Service, que também não é totalmente gerenciado, mas já está bem perto de ser completamente gerenciado, né, atualização dos nodes e tal. E para quem não conhece Kubernetes, né, Vinícius, quando a gente fala um cluster, é um conjunto de máquinas virtuais, onde tem esse, né, painel de controle que a gente chama de Kubernetes, que faz a orquestração de aplicações baseadas em containers, né, Docker containers, quem já sabe. Então ele pega um container, né, que é um isolamento de processo, de network, de storage, e ele roda e gerencia, faz a orquestração em cima de... Imagina você pegar 10 VMs e enxergar isso como uma máquina só, e juntar CPU e memória de 10 VMs em um que a gente chama um cluster, e a partir daí o Kubernetes vai ficar vendo em que máquina que a física ele vai colocar cada workload, né, cada aplicação, sem você se preocupar com isso. Então isso que é o Kubernetes, tem uma API lá que a gente conversa e faz isso. Aí eu acho que o Vinícius vai mostrar como é que o Azure Arc, né, se conecta com esses clusters Kubernetes. Exatamente. E pega serviços nativos da Azure e consegue rodar ele em qualquer cluster compatível, né, com clusters que a gente chama da CNCF, que é Cloud Native Compute Foundation. E se o cluster for compatível, você pode fazer o onboarding e a gente vai ver isso agora num demo. Vamos lá. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Não, só comentar. Bem bacana. Eu já conhecia o App Service ali, né? A parte ali do AKS, né? Só do Arc eu tinha visto só se falar mesmo, mas vai ser bacana ver aí. Legal. Bacana. O Arc o pessoal não debate tanto ainda não por aqui. Sim. Né? É um tema ainda, né? Pouco debatido. É por isso que vai ser bom. Foi bom, né? Ter trazido, na verdade, esse tema aí para divulgar mais. E fica a dica aí, né, Ednaldo e Vinícius? É um tema super quente. E se você está procurando aquela tecnologia do futuro que vai ser sua oportunidade de ter um espaço e um diferencial competitivo no mercado, fica a dica aí do Azure Arc, né? Com certeza. Então, o pessoal que vem de VMware, né? VMware já dá para fazer o onboard também no... Sim, exatamente. Já tem um pé lá dentro já. Então, antes só de a gente começar de eu mostrar ali o Arc, eu vou contextualizar aqui, abrindo um App Service padrão aqui do Azure, que até o pessoal nos últimos vídeos que foram gravados aqui abordou bastante essa questão do App Service. Só vou mostrar aqui, abrir ele, para a gente ver
que ele tem toda essa questão de ferramentas aqui disponíveis, então tem toda a parte de custom domains, autenticação, networking, scale up, scale out, para a gente depois comparar de quais funções que nós temos aqui num web service nativo do Azure e depois quais ficam ainda disponíveis em um web service sendo executado em um cluster Kubernetes. E também vale lembrar, também, talvez não comentei antes, mas é bom frisar que essa configuração de fazer o deploy de um application service em um cluster Kubernetes no Arc está em preview ainda, então não é recomendado utilizar em produção, mas é algo que eu recomendo já estar por dentro e utilizando para quando sair do preview colocar em prática o quanto antes, em ambientes que se encaixem, obviamente. Então, aqui para o laboratório, para demo, para agilizar aqui em questão de configuração. Vinícius, só uma coisa eu queria que tu explicasse, pessoal. Tu trabalha hoje em Portugal com essa tecnologia, né? O pessoal do Brasil que não está enxergando a tecnologia, assim, você trabalha hoje com essa tecnologia na Europa, Sim. não é isso? Exatamente. Hoje, na consultoria que eu trabalho, eu estou em Portugal, moro aqui em Portugal, mas atendo clientes de várias regiões da Europa e também alguns clientes da África, Arábia Saudita, por exemplo, e tem muito cliente que está vindo atrás da gente para essas soluções híbridas da Microsoft, e o Arc é uma delas, para a questão de Kubernetes, também para a questão bastante clientes para os serviços de data habilitados para o Arc, que também é algo que pode ser um vídeo bacana depois, um assunto interessante de abordar. Então tem muitos clientes aqui, principalmente governamentais, que vêm atrás da gente querendo ter o conhecimento, começar a utilizar. Então tem espaço no mercado essa ferramenta aqui, principalmente. Imagino que quando ficar mais conhecida no Brasil e tudo mais, vai ter muita gente querendo utilizar também. Tem espaço para ser utilizado. E quem está procurando trabalhar para a empresa da Europa ou empresa de outros países, fica a dica aí, né? Talvez isso aí seja seu diferencial competitivo aí, né? Exatamente. Para achar uma vaga lá fora, né? Exatamente. É uma boa ferramenta para ficar por dentro. É nova ainda, teoricamente, então você se aprofundar, conhecer bem ela agora no início, já te dá essa estrelinha a mais aqui, com certeza. Tem bastante empresa que está olhando para esse diferencial aqui na Europa, sim. Ô Vinícius e Jorge, vocês têm algum material que vocês podem compartilhar para referência desse produto, para a gente poder dar uma lida, para quem não conhece, poder entender melhor como isso funciona? O Vinícius colocou aí o slide, né, Vinícius? Sim, colocou a documentação, né? Eu vou compartilhar a apresentação, os links ali, principalmente de referência, onde eu recomendo o Arc Jumpstart, que foi criado ali pelo próprio pessoal do produto e tudo mais, que tem tudo que você precisa para começar do zero e colocar um ambiente para rodar, um laboratório. Ele tem ali um ambiente de teste que você pode fazer o deploy utilizando o Jumpstart. Eu vou compartilhar aqui o link com vocês depois, sim. Eu também tenho alguns materiais que eu posso compartilhar, os arquivos e tudo mais para você. Tá ok, obrigado. Vou deixar. Então, seguindo aqui, para a questão de agilizar, de ser mais prático aqui, fazer tudo pelo portal aqui para vocês numa tela só, para não ficar trocando. Eu tenho um AKS que eu criei, que vai ser esse AKS app, onde eu vou fazer o onboarding dele para dentro do Azure Arc, para poder fazer o deploy desse aplicativo. Aqui é um AKS que eu já tenho feito onboard no Azure Arc, e depois eu vou mostrar as configurações que eu já tenho feito nele e o que fica liberado para ser configurado. Então, basicamente, eu vou fazer aqui tudo que eu preciso pelo Cloud Shell. Deixa eu só dar um contexto para o pessoal. Fica a dica, quem nunca usou o Cloud Shell, né? Sim. Tem gente que nunca usou o Cloud Shell aí, né? Tem outras formas, obviamente, dá para fazer o deploy de outras formas. Eu vou fazer aqui pelo Cloud Shell para não ficar trocando muito de tela, deixar centralizado tudo aqui. E é muito bom, na verdade, o Cloud Shell me ajuda bastante, eu gosto de utilizar ele. Você clica nesse botãozinho em cima aqui, né, Vinícius? Exatamente. Aqui do lado onde tem os filtros, os diretórios, dos tenants e assinaturas, ele fica aqui no cantinho esquerdo, o Cloud Shell. E você pode utilizar ele como bash para usar o Azure CLI, ou com PowerShell, para usar ali os módulos do PowerShell do Azure, para fazer os comandos. Ele tem o suporte a essas duas versões.
E ele já conecta tudo, né? Já conecta com a tua subscription. Quando você abre ele aqui, ele já está conectado na subscription que você está logado no momento. E aí você já tem a visão de todos os recursos. E aí consegue fazer todo o gerenciamento, basicamente, por aqui. Mesmo estando dentro do portal do Azure, mas você consegue gerenciar tudo via comando, tudo via por código, caso você queira. É bem, uma bem mão na prático. roda, né? Sim, sim. Isso aqui ajuda bastante. Eu gosto dele. Então, aqui, só para dar um contexto, essa é a cara do Azure Arc, quando a gente abre ela aqui no portal do Azure. Ele fica como um recurso normal aqui no Azure, então a gente pesquisa Arc, a gente vai cair aqui dentro dele. Tem aqui basicamente os tópicos que eu mostrei ali na apresentação, então tem as custom locations, os data controllers, que aqui é usado para os data services, que a gente não vai abordar hoje. A parte do que a gente consegue conectar no Azure Arc, que é o Azure Stack HCI, a parte do Kubernetes no Azure Stack HCI, e toda a configuração nós conseguimos conectar ele para fazer o gerenciamento pelo portal. O Kubernetes Clusters, que é o que nós vamos mostrar hoje, e nós teremos aqui também os servers, que aí você pode fazer onboarding de Windows e Linux, e SQL Servers, que você consegue gerenciar, adicionar um servidor Windows, onde tem um SQL Server sendo executado, e gerenciar ele por aqui, gerar relatórios aqui do portal do Azure e tudo mais. Aqui para baixo nós teríamos os data services, que através de um data controller a gente instalaria um Postgre Hyperscale ou um SQL Managed Instance dentro de um cluster Kubernetes. Então esse serviço, esse teu banco de dados iria estar sendo executado em um cluster Kubernetes. E aqui nós temos os Application Services, que é o que a gente vai conversar hoje. Então nós conseguimos fazer o deploy de um API Management, de um App Service, que é o que eu vou mostrar, Event Grid, Functions e Logic Apps. Todos esses recursos que são baseados em App Service Plan, nós conseguimos fazer o deploy dele dentro de um cluster Kubernetes, utilizando a extensão da Custom Location, que eu vou mostrar aqui na prática, habilitar essa configuração. Então, eu vou vir aqui, vou voltar para o Azure Cloud Shell. O cluster que eu vou conectar aqui, no momento, seria um AKS, é esse AKS. Se fosse on-premise, eu teria que estar, ou em outro provedor de novo, eu teria que estar devidamente conectado dentro desse cluster Kubernetes. Eu teria que ter o meu arquivo, o meu contexto da conexão setado para esse cluster. Então, tem que ter o arquivo ali de configuração do kubectl ali com um contexto focado para o cluster que você quer fazer o onboarding. E ele tem mais alguns requisitos que eu vou mostrar aqui, eu vou instalando um por um, que são requisitos de extensões para o módulo do Azure CLI e também requisitos de você habilitar alguns providers necessários para essa solução. Enquanto ele carrega aqui, que está demorando um pouquinho mais do que deveria, posso até mostrar aqui um pouquinho do que seriam esses requisitos. Se a gente vir aqui na tela para adicionar um novo Azure Arc, ele daria aqui os requisitos que eu comentei. Então, você tem que ter um cluster Kubernetes, obviamente, ele tem que ter acesso outbound nas URLs para a porta 443, essas portas que você está solicitando. E, basicamente, você tem que, onde você está executando os comandos, tem que ter o Azure CLI habilitado, essas extensões, o Connected K8s, o K8 Configuration e o K8 Extension, habilitados para o teu CLI, naquele host que você está executando os comandos, e o kubeconfig, o arquivo ali com o contexto daquele cluster atual. Então, vamos ver aqui. Muito bom. Deixa eu voltar, que às vezes ele tem que alternar aqui para ele gerar uma nova conexão. Então, vamos lá. Então, o Azure CLI eu não preciso instalar, porque eu já tenho ele aqui, mas eu precisaria, então, agora, na sequência, seria instalar essas extensões, essas 4 extensões que ele pede. Então, basicamente, vou colar aqui o comando para habilitar essas extensões. Ele vai dizer que eu já tenho instalado, que eu já utilizei, mas seria até aqui o comando do upgrade, porque eu já tenho instalado, mas ok, já foi. A sequência seria habilitar os providers, que eu também já tenho habilitado, então vai ser um pouco rápido, esse passo ele vai passar mais rápido. Talvez se você não tivesse, ele demoraria um pouquinho. Ok. E por último,
instalação dessa última extensão, que é um comandinho aqui. Ok, então os 2 primeiros pré-requisitos foram sanados, digamos assim. O próximo é gerar o contexto, a config aqui com as permissões do cluster que eu quero conectar. É o último dos meus requisitos. Aqui no AKS, para a gente fazer isso, vai ser muito simples. Então, eu vou precisar pegar o contexto desse cluster que eu quero conectar, que é o AKS app. Então, para isso, eu vou gerar aqui 2 variáveis, que vão ser o grupo de recurso e o nome do cluster. E, por último, rodar o comando, que é o AKS Get Credentials, que é normalmente o comando que você utiliza quando você quer gerenciar o teu AKS via CLI aqui pelo Cloud Shell normalmente. É o comando para você entrar no contexto desse cluster. Então agora eu estou dentro desse cluster Kubernetes do AKS app. O próximo passo para conectar esse cluster no Arc é basicamente o comando de fazer a conexão. Então para isso eu vou gerar aqui mais 2 variáveis, que é o RG, o grupo de recurso onde eu quero que esse recurso fique dentro do Arc, e o nome que esse cluster vai ficar no Arc, né? Vai ser o nome dele após ser feito o onboarding no Arc. E com isso eu vou rodar o comando azconnected-k8, que é o comando que eu vou conseguir utilizar ele pela instalação da extensão que nós fizemos há pouco. Então aqui eu vou executar. Agora ele vai demorar talvez 1 minutinho para executar. Aqui é interessante esse alerta que ele dá, que ele reconheceu que ele está conectando um AKS, um Azure Kubernetes Services, e ele avisa aqui que fazer a conexão de um AKS no Azure Arc só é necessário para utilizar a opção dos services, dos enabled services, como o Application Service e Data Service. Se você for querer utilizar todas as outras funções que o Azure Arc tem, não é necessário fazer o onboard do Kubernetes, porque ele já tem aqui nativo no portal, todo o monitoramento, a questão de policies e tudo mais, por ser um recurso do Azure. Mas para fazer o deploy de um app service ou de um data service, aí sim é necessário fazer um onboarding desse cluster dentro do Arc. Isso. Aqui agora, claro. É um ponto importante aí que você está usando um Kubernetes que é do próprio Azure, né? Sim. Mas se você estivesse usando um AKS, por exemplo, na AWS ou na Google ou on-premise, seria completamente diferente, né? Você poderia, na hora que você fizesse o onboarding, aí você poderia instalar extensões, né? Para monitoramento, para policies. Sim, exatamente. Dá para fazer Imagina durante aqui a aplicar uma instalação. policy, né? Exatamente, dá para fazer durante aqui a habilitação, ou depois instalar a extensão, e também se pode fazer o deploy, configurar qual policy você quer para esse ambiente, configurar o Azure Monitor direto aqui pelo portal do Azure depois. Ele até habilita aqui, depois quando o recurso desse cluster habilitado no Arc for criado, eu consigo mostrar ali a tela de onde habilitaria o monitoramento, as policies e tudo mais. Eu consigo, enquanto ele cria, na verdade, eu consigo até, enquanto ele faz aqui a conexão com o agente do Arc, eu já tenho um cluster aqui conectado. Até ele já apareceu aqui, mas ele ainda está terminando de instalar. Mas esse cluster, por exemplo, o AKS Demo 01, eu já tenho ele conectado aqui. E quando a gente conecta, deixa eu só minimizar aqui que eu não vou perder. Nós temos basicamente essa tela de gerenciamento, quando o recurso fica conectado com sucesso. Uma tela normal de um recurso do Azure. Quando a gente vem descendo, as primeiras configurações que nós temos aqui é ver o que tem nesse cluster Kubernetes. Nós conseguimos ver os namespaces que existem atualmente dentro desse cluster, adicionar um novo namespace caso a gente queira. Nos workloads nós conseguimos ver quais foram os deployments executados, conseguimos ver os pods, cada pod que tem nesse ambiente sendo executado. Conseguimos ver aqui services, provavelmente aqui não vai ter só, tem alguns já sendo executados, todos os ingresses e os services que foi criado para cada deployment que foi feito, né, a entrada dessa aplicação aqui. Aqui o storage vai ter o storage padrão do AKS e as configurações, onde a gente consegue aqui fazer alterações a nível de configuração, conseguimos fazer
que se nós fizer um add, nós vamos fazer aqui, a gente consegue fazer o deploy de uma configuração via YAML que vai surtir efeito lá no cluster em si. Então a gente consegue fazer esse manifest file aqui e ele vai gerar essa configuração, vai aplicar essa configuração dentro do cluster. Extensions é onde é o próximo passo ali da configuração. Então essa é a extensão que nos habilita a executar um app service dentro do Azure Arc. GitOps é onde nós faríamos a configuração de workflow, então conectaria ele a um repositório Git, onde tem os arquivos que são a base para esse ambiente, para esse workflow, e a partir daqui nós criaríamos workflows e como que seria feito o deploy disso, em fazer tudo relacionado às rotinas. No Azure Policy, então aqui, até posso dar um enable, ele vai habilitar, criar a extensão do Azure Policy nesse cluster. Então, a partir do momento que essa extensão está criada, habilitada com sucesso, nós conseguimos fazer o gerenciamento dessas políticas aqui no cluster. Propriedades é questão normal aqui do recurso. Em Insights, a gente consegue habilitar o Azure Monitor. Então, aqui eu posso fazer sem problema. Tem um Workspace Log Analytics específico para isso. Então, você tem um cluster que você está na AWS, está on-premise, se você criou ele aqui no Azure, você vai vir aqui e vai habilitar as policies, vai habilitar o Azure Monitor, e é só aguardar um tempinho ali para a extensão ficar criada, que você já consegue fazer todo o monitoramento do teu ambiente e tudo mais. É basicamente isso. O principal aqui que eu gosto quando a gente habilita um Kubernetes no Arc é a questão do GitOps, é de você poder fazer essa configuração, de fazer o setup de configurações do cluster e a criação de novas aplicações dentro desse cluster a partir do GitOps. Então essa é uma feature que eu acho que só por essa questão aqui, só do Azure Arc habilitar essa função para o Kubernetes que está em qualquer lugar, já é uma opção muito, muito válida. Bom, Vinícius, aqui ele quem quiser mais saber sobre GitOps, eu fiz um vídeo no Microsoft Reactor e tem em inglês e eu fiz em português também, que é exatamente mostrando essa parte aí. Então, inclui a parte sim, eu do vi. GitOps. Uhum. Sim, é interessante e recomendo, inclusive, o pessoal dar uma olhada. Bom, agora o cluster que eu mandei fazer a conexão, ele terminou a execução aqui do agente, ele aparece aqui no portal. Então, aqui em namespace ele não vai estar aparecendo nada porque a gente precisa criar um token, um token de conexão para aparecer da mesma forma o gerenciamento como estava no recurso que eu já tenho feito um onboard anteriormente, mas a gente vai chegar nesse passo ali mais para frente caso dê tempo, que vou tentar ir direto agora para a questão do aplicativo. Então, o cluster está feito onboarding, conectamos o Kubernetes com o Azure Arc. Agora, o próximo passo é configurar esse cluster para ele ficar com uma custom location e ficar disponível para fazer o deploy de um app service dentro desse cluster. Então, agora é uma série de passos que a gente vai fazer, e o primeiro passo é a instalação da extensão responsável por isso, da extensão responsável por habilitar esse nosso cluster como uma custom location. Então, eu vou só gerar aqui algumas variáveis que eu vou usar nos comandos mais para frente. E eu vou rodar mais um comando aqui, que é o que vai ser responsável pela criação dessa extensão. Opa, só tem que tirar aqui o... Tirar aqui do final do comando. Assim. Então, esse comando aqui, basicamente, ele está usando a extensão do Azure CLI que nós instalamos ali no início, essa K8 Extension, que ele habilitou esse comando dentro do Azure CLI. E agora ele está criando, através desse comando, ele vai criar uma extensão, que realmente vai aparecer aqui como uma extensão dentro do nosso cluster, que vai
que é o que vai possibilitar a nossa comunicação com o cluster, o que vai fazer esse meio de campo e possibilitar que a gente configure um Azure App Service dentro desse cluster Kubernetes. Talvez esse aqui é o passo que demora um pouquinho mais de tempo. Vai uns 2, 3 minutinhos no mínimo para instalar essa extensão. O que eu fiz nesse comando aqui, nós poderíamos ter mais 3 linhas aqui de configuration settings, que são 3 linhas que fazem referência a um workspace do Log Analytics, para ele já conectar essa extensão a um workspace do Log Analytics e enviar os logs diretamente para o Log Analytics. Mas isso só acrescenta um pouquinho mais de tempo aqui na execução, então eu tirei essas linhas que fazem a referência dessa conexão da extensão com o Log Analytics para envio de logs, só para agilizar o tempo, mas isso é possível e depois todos os logs ficariam registrados dentro de um workspace do Log Analytics. Eu tenho essa configuração feita aqui nessa extensão, por exemplo. A gente consegue ver que ele tem aqui, quando a gente configura ela tem aqui o Logs Destinations Log Analytics. É só essa a diferença que não vai ter nesse novo deploy que eu estou fazendo. E aqui no outro cluster, que eu mandei habilitar o Policy e o Monitor, provavelmente ele as extensões já estão ok. Então, se eu vir aqui em Insights, ele já habilitou, mas agora ainda está, como a gente acabou de habilitar, não vai ter nenhum dado ainda, nenhuma informação, nenhuma métrica para mostrar, mas ele já está fazendo a coleta e daqui a pouco nós já vamos conseguir ter a visão comparada aqui com o tempo que a gente configurou na granularidade aqui do gráfico. E as políticas, a extensão está habilitada, agora para aplicar uma política aqui no cluster seria basicamente abrir aqui a tela do Azure das policies, onde nós fazemos o assignment de uma nova policy e fazer o assign dessa policy para o escopo onde está esse cluster Kubernetes, onde a gente pode fazer diretamente para o recurso ou para o grupo de recurso, assinatura, grupo de gerenciamento, aí vai do tipo da política que você está usando e o que você vai fazer com essa política, com essa policy. Vamos esperar só essa aqui terminar. Enquanto instala essa extensão, eu vou abrir esse cara aqui. Eu já tenho aqui o que eu tenho de App Service criado. Eu tenho já, esse aqui é um App Service do Azure normal. Então esse aqui está rodando em um App Service Plan do Azure mesmo. E esse app demo 01 é um app que está rodando no primeiro cluster Kubernetes que eu já fiz o onboarding. Eu tenho ele já aqui para agilizar caso precise mais para frente. Mas enquanto a extensão não vai para frente, eu vou mostrando aqui o que nós temos dentro de um App Service, no final das contas, quando ele é criado dentro do cluster Kubernetes. Ele tem algumas diferenças em relação a um App Service aqui nativo do Azure, que a gente consegue já ver por aqui que tem algumas configurações que ficam não disponíveis por ser esse recurso que além de estar em preview, também está sendo executado em um cluster Kubernetes. O Application Insights, em alguns casos, ele fica disponível. Aqui é por causa do tipo que eu estou usando como um aplicativo Python. Linux ele não liberou para fazer a configuração do Application Insights na criação desse aplicativo, mas ele pode, dependendo da stack que você está utilizando ali, do runtime, você consegue utilizar. Então, as principais funções nós temos disponíveis, que são os Deployment Slots, o Deployment Center para fazer a configuração automatizada via um pipeline de CI, de Continuous Integration, Continuous Delivery. Conseguimos habilitar a autenticação, se quiser, utilizando o Azure AD, Facebook, Google, a gente consegue habilitar normalmente. Fazer a configuração de Custom Domains, até aqui eu tenho, mas eu não tenho certificado para esse domínio, mas a gente consegue adicionar esse domínio normalmente, nesse App Service executando em um Kubernetes. Fazer aqui a questão dos bindings com o certificado e fazer o scale desse aplicativo. E aqui que entra um ponto que, enquanto vai fazendo a instalação da extensão, é interessante comentar. Quando a gente faz essa mesma configuração em um aplicativo que está rodando em um Service Plan do Azure, que você está pagando pelo hardware, pelo recurso computacional do Azure, toda vez que você fizer o scale desse aplicativo, seja por um scale automático que você pode configurar no Web App ou aqui no scale manual,
No App Service Plan que você está pagando pelo consumo desse hardware, toda vez que você aumentar a quantidade de instâncias desse App Service, você vai pagar por uma instância física a mais daquele hardware. Então, se o teu padrão do teu aplicativo é 2 CPUs e 4 GB de memória RAM, quando você aumenta a instância aqui do teu web app, você vai pagar por 4 e 8, por exemplo. Cada vez que você aumenta, você vai dobrando o teu custo computacional desse teu aplicativo, o que acaba gerando bastante custo em ambientes de app service, quando a questão de autoscale não é bem configurada e tudo mais. Quando a gente está nesse app service que está executando em um cluster Kubernetes, toda vez que a gente vir aqui e aumentar a quantidade de instâncias desse aplicativo, a gente não vai ter essa questão de vai estar crescendo o nosso custo de hardware, porque esse aplicativo está executando no hardware que a gente já tem definido no cluster Kubernetes. Então, o que pode acontecer, a gente vai criando aplicativos, ele vai criando novas instâncias dentro do cluster Kubernetes para esse teu aplicativo. O que pode acontecer é você chegar no limite que o teu hardware do teu cluster consegue atender. E aí, isso é um problema, você vai ter que diminuir e deixar a quantidade de aplicativos de uma forma que teu cluster possa atender tudo que você tem executando nele. Mas em questão de custo, isso é uma vantagem, porque você pode crescer, fazer o scale up, o scale out aqui do teu aplicativo para mais instâncias, e você não vai estar sendo cobrado por mais hardware como seria no Azure nativamente. Você vai estar executando dentro do teu hardware que você já tem disponível no teu cluster Kubernetes. Então, isso é uma opção que acaba sendo válida e sendo bem útil, até como uma vantagem para utilizar o App Service em um cluster Kubernetes. Então, aqui terminou de fazer a instalação da extensão. Deixa eu voltar aqui para lá. Então, se a gente voltar no meu cluster Kubernetes, eu acabei de instalar, ele vai ter aqui a extensão habilitada, a extensão Microsoft Web App Service. Então, agora o próximo passo é a gente criar a Custom Location. Então, para isso, eu só vou gerar aqui um ID dessa extensão. Tudo isso aqui, esses comandos que eu estou executando, eu consigo compartilhar com vocês. Nas documentações, os links que eu vou passar, tem tudo isso também bem descrito. E se a gente executar também aqui um comando direto no nosso cluster Kubernetes, na verdade eu vou deixar isso aqui para o final, que pode demorar um pouquinho aqui para ele listar o que a gente precisa. No final eu faço todos os comandos no cluster, mostro já tudo criado dentro do cluster. Então agora o nosso próximo passo é gerar uma Custom Location. Vou vir aqui para a tela, novamente eu tenho uma já pré-criada e a gente vai adicionar uma nova aqui para esse cluster que eu tenho feito o onboarding agora. Então para isso, eu vou gerar também aqui só mais 2 variáveis. Quer dizer, se você estivesse criando uma location que seria o seu data center, né? Seria Vinícius Data Center. Exatamente. Isso aqui pode ser até essa custom location, pode ser um cluster Kubernetes que está na AWS, por exemplo. Você pode ter um EKS, se não me engano, na AWS como uma localização tua privada aqui dentro do Azure. Então isso só deixa eu voltar aqui, que é outro nome aqui. É muito interessante o conceito, né? Estou gerenciando agora usando todas as práticas da Azure e eu posso gerenciar recursos que estão em qualquer lugar e posso jogar o meu serviço nativo da Azure também para rodar nesses locais se for necessário, né? Exatamente. Então aqui agora eu vou fazer esse comando aqui. Peguei meu ID do cluster e agora eu vou criar a Custom Location. Já iniciei e daqui a pouco a gente vai conseguir já ver ela aqui no portal. E é exatamente essa flexibilidade de você estender o teu plano de controle, o control plane do Azure para qualquer local, que é exatamente o que a Microsoft foca quando fala do Azure, é que tudo que ele faz é anywhere. Então, você pode executar tudo que tem aqui dentro do Arc, vai te trazer um benefício para você executar onde quer que esteja teu servidor ou teu cluster Kubernetes, e isso é muito interessante, isso é um grande benefício que eu vejo. Então, aqui ela terminou de executar, e já está criada aqui minha Custom Location, a KSApp, que é a referência a esse cluster que eu tenho no momento. Então, eu tenho
a custom location criada aqui. No próximo passo, só vou salvar o ID dessa custom location que eu vou precisar para as próximas atividades, ok. Então agora a gente vai criar um App Service Environment, que seria quando a gente cria um App Service no Azure, a gente cria um App Service no modo dedicado, ele cria um App Service Environment, e aqui nesse caso a gente vai criar um App Service Kubernetes Environment. Então, é onde basicamente o nosso App Service Plan vai estar alocado e o nosso App Service também vai estar alocado no final das contas. É muito parecido com o App Service Environment, né, que criava essa localização, né, que seria uma região nova da Azure, né, só para você. E agora a diferença é que ela pode estar em qualquer lugar. Não? Antigamente ela estava na Azure, mas era isolada. Exatamente. Quando você escolhia, né, pela opção do ambiente do web app isolado, o plano isolado, você criava, né, esse environment, uma região exclusiva tua para fazer o deploy dos seus aplicativos. E agora isso foi transformado aqui. Você pode utilizar, transformar um cluster teu Kubernetes está em qualquer local nessa tua região, que é muito bom. Já existia nessa possibilidade do isolado, mas era algo que estava dentro do Azure. Agora você estende isso para qualquer local. E para quem não sabe nisso, isso é muito utilizado. Aqui na Austrália, o que tem de cliente usando App Service Environment, que eu trabalhei, né, em consultorias, na própria Microsoft, mas tem muito cliente usando. E a gente está com essa opção de migração ou não, dependendo, né, da consolidação de custo também e tudo. Exatamente. Ela pode entrar em várias frentes, né? Sim, pode entrar exatamente na questão do custo, de otimizar o custo, aproveitando já esse hardware, esse cluster que o cliente tem. Pode entrar com uma primeira etapa, né, da adoção da nuvem e tudo mais. Tem várias frentes que dá para abordar utilizando essa solução. Então aqui quando a gente vem dentro da Custom Location, a gente já vê que tem esse resource linkado com essa Custom Location, que é o environment, nesse caso aqui ele já fica como um App Service Kubernetes Environment, e é onde agora na sequência a gente vai ter um App Service Plan e um App Service criado. Aqui agora por questão de ser mais prático e mostrar mais rápido aqui a criação, porque o próximo passo já é criar o Web App, então eu vou fazer essa próxima etapa diretamente aqui pelo portal. Então, tendo um cluster Kubernetes habilitado no Azure Arc, instalamos a extensão do Azure App Service nesse cluster Kubernetes, habilitamos esse cluster como uma custom location dentro do portal. Agora nossa etapa é fazer o deploy de um Azure App Service dentro do nosso cluster. Isso é bem prático e rápido. A gente vem aqui na parte dos App Services. Ô, Vinícius, claro. Só lembrando assim, numa empresa, o que vai acontecer? Se você for de infra, você vai fazer até esse ponto que o Vinícius fez aí, né? Você preparou o ambiente. O desenvolvedor, ele só vai pegar agora, a partir daí. Exatamente. Ele não tem que saber toda essa parte de infraestrutura. Ele vai fazer da mesma forma que ele vem fazendo há 7 anos, né? Desde 2014, quando o App Service foi lançado, ele vai fazer da mesma forma. Quer dizer, não vai mudar nada para ele, ele não precisa nem saber, na verdade, né? Se você não contar para ele, ele não vai nem perceber, dependendo do que está sendo feito o deploy, porque ele vai poder utilizar pipelines que ele já tem, a gente consegue fazer o deploy utilizando pipelines e tudo mais. Então, para o desenvolvedor, no final das contas, ele mantém a rotina dele. Obviamente que pode acontecer, ter algum ponto ou outro de que venha a surgir, que tenha que fazer alguma alteração, mas por via de regra é para se manter o mesmo gerenciamento. Então, agora aqui eu seleciono o meu grupo de recursos onde tem essa a região custom criada. Eu vou selecionar ela aqui, minha KSApp. Eu vou dar um nome aqui para essa aplicação. Então, vou botar aqui tar. Ficou app-tar. Eu vou selecionar aqui é só por questão de exemplo, é porque o código tá até, vou usar a versão 3.7 que está meio desatualizada, mas é o que eu vou fazer o deploy de um aplicativo rapidinho aqui para exemplo. Então, aqui com todas essas configurações preenchidas, ele vai criar o quê? Ele vai criar o meu App Service Plan,
baseado nesse runtime que ele precisa. Então vai ser um Web Service Plan Linux, que é o que é suportado nesse momento aqui para os aplicativos no Kubernetes. E vai fazer o Web Service Plan para Linux e executar Python. E em cima desse Web Service Plan, ele vai criar o aplicativo que eu defini. Então, esse é um ponto que você colocou ali, que você está fazendo a partir do código, né? Você não está fazendo do container. Você tinha... não, exatamente. Ele tem essa opção. Ele suporta hoje tanto código quanto container. Eu vou fazer aqui o deploy de um aplicativo, um exemplo por código, porque daí na questão da parte do código do aplicativo é o que eu, por ser de infra, eu consigo fazer o exemplo mais fácil. Mas esse aplicativo ele pode ser em container, sim. Da mesma forma como o App Service hoje em dia já suporta aplicativos Docker, né, com container, você pode fazer ele aqui dentro e até seria o melhor caminho, obviamente. Se você já está utilizando Kubernetes, faz mais sentido você colocar o teu aplicativo ali como Docker, como container ali dentro. Mas aqui, por exemplo, para a aplicação que eu tenho criada aqui, que eu uso em demo, eu vou usar como código para... Mas aí que está o segredo, né, Vinícius? Na verdade, essa aplicação, mesmo ele colocando código Ele vai aí, ser um container no final das contas. entendeu como é que é? Então, para migração, Uhum. para quem está vindo de App Service, eles fizeram toda a mágica de pegar esse código, criar um container e colocar para rodar dentro do Kubernetes, sem você precisar mexer nada do que você já faz. Exatamente, você não Então, precisa é o fazer ponto. nada a nível do teu código para ela rodar como container. Sim, esse é um ponto. Esse teu código ele vai ser transformado em um container. Depois lá dentro do Kubernetes a gente vai ver, ele vai ter os pods, vai ter tudo relacionado a esse aplicativo. Mas você poderia trazer o teu container pronto e colocar ele aqui na forma em Docker Container, se você já utiliza dessa forma. Mas esse caso sim, também é um ponto. Ele vai transformar esse teu código em container para executar dentro do Kubernetes. Então, deixa eu fazer o create. Porque essa parte aí não tem nada novo, né, pessoal? Né, Vinícius? Esse Essa aqui parte foi até antiga, isso aí... abordado bastante, já algumas vezes aqui recentemente. Ele até vai criar bem rapidinho aqui. Eu já tenho um criado, aqui a gente pode até partir pelo do que eu tenho criado. Que é esse aqui. Ó, ele até já criou. Então, deixa eu voltar aqui, dar um refresh. Opa, só porque eu falei. É muito rápido o deployment, é muito rápido. Sim, já está criado. Então, aqui a gente tem o app.tar que eu acabei de criar. Obviamente, se eu acessar ele agora aqui, ele vai cair na página padrão do App Service. E só algo que eu gostaria de mostrar é que ele tem, então, as configurações que a gente mostrou, ele tem as principais funções habilitadas aqui dentro, inclusive que o API Management que a gente consegue conectar, esse teu API Management pode estar sendo executado no cluster Kubernetes também, porque você pode fazer o deploy de um API Management dentro de um cluster Kubernetes através do Azure Arc. E aqui eu queria mostrar só a questão do Deployment Center, para mostrar que realmente o aplicativo vai funcionar aqui dentro. Rapidinho para a gente finalizar, então. O Deployment Center é um recurso bem bacana que eu não utilizei muito em clientes ainda, mas me ajuda bastante em algumas atividades que eu preciso. Normalmente em clientes, na área de clientes, a gente utiliza pipelines de outra maneira, mas aqui, para fazer esse cenário, por exemplo, eu estou com a minha conta do GitHub conectada, estou no meu repositório que eu tenho de exemplo do aplicativo, seleciono qualquer branch que eu tenho nesse repositório e dou um save. Aqui ele automaticamente vai criar um workflow de um GitHub Actions para esse aplicativo e vai fazer o deploy aqui para dentro desse web app. E baseado em toda alteração, ele vai ficar com essa parte do continuous habilitada. Então, toda alteração que tiver lá no código, ele vai sempre vai refletir aqui no meu aplicativo. Então, obviamente que se esse aqui fosse o aplicativo de produção, essa configuração não estaria feita nele. A gente criaria um deployment slot aqui, por exemplo, para o aplicativo de staging, onde o continuous deployment estaria habilitado nele, ele receberia ali as novas versões automaticamente, e depois a validação a gente faria o swap para dentro do slot de produção. Aqui é só aguardar uns segundinhos, esse job para ser bem rapidinho. Então aqui é só o exemplo ali
cria o GitHub Actions dentro do GitHub para fazer o deploy dessa aplicação. Enquanto ela cria aqui, no outro aqui, que tem o mesmo aplicativo criado, que seria o app demo01. Então, nessa aplicação, eu tenho aqui, ó, por exemplo, esse aplicativo, que ele foi criado dentro do cluster Kubernetes. Ele está aqui na tela padrão de um app service. Porém, nesse aplicativo, eu tenho um deployment slot habilitado, aqui de dev, onde nesse deployment slot de desenvolvimento, eu tenho o Continuous Deployment, que é Continuous Integration habilitado para esse ambiente. Já está feito o deploy aqui. Se a gente vir aqui em acessar no browser, no dev, ó, ele está usando o custom domain, então está vindo aqui no dev, no lab que eu tenho, e acesso ao aplicativo. E a gente pode facilmente, também aqui no App Service rodando em Kubernetes, vir aqui e fazer o swap desses slots. Então, do demo para production. Ele vai fazer o swap aqui rapidinho. Tá feito. Então agora eu posso voltar. Esse aqui é o slot de produção do aplicativo, que antes estava na... Aqui tá com um cachezinho, né? Vamos pegar aqui. Aqui, já numa página sem cache, o meu slot de produção já está executando o aplicativo que eu tenho criado, que estava em desenvolvimento antes, por exemplo. Então isso aqui é para mostrar que realmente todas as configurações principais que nós temos no Azure App Service também continuam funcionando no App Service habilitado para o cluster do Kubernetes. Show, pessoal. Palmas aí que o demo dele funcionou completo. Tá. Essa demo é perigosa, às vezes ela dá vontade de dar um negócio nela, dá um ruim, você sofre aqui para botar ela no ar, mas funcionou. É isso aí, pessoal. Deixa eu tirar aqui. Alguma dúvida? Algo que eu possa esclarecer no momento? Se você quer mostrar as aplicações rodando dentro do cluster lá, são os pods. Vou mostrar. Isso, é bem legal, para quem nunca viu, né? Sim, sim. Aqui é só para mostrar também. Esse é o aplicativo novo que eu criei, configurei o Deployment Center. Ele já está também rodando a aplicação aqui. Então, funcionou o meu Continuous Deployment nele. Aqui, então, eu vou vir eu vou mostrar aqui pelo AKS mesmo, para ficar mais prático, mas aqui se a gente abrisse o cluster Kubernetes onde quer que ele seja, ia ter as mesmas configurações. Então, questão de namespaces. Ela criou aqui o app service NS. Na verdade, esse nome foi eu que defini. Quando a gente vai criar esse ambiente, a gente pode escolher o nome do namespace que vai ser utilizado para o ambiente. Na verdade, aqui eu venho agora em workloads. E eu vou filtrar aqui por essa namespace. E a gente tem aqui, então, tudo que foi criado, todos os deployments que foram feitos aqui dentro, nesse ambiente. Então, a gente tem... deixa eu só antes voltar aqui. A gente vem em pods, tem que ter todos aqui, exatamente. Então, em pods aqui, esse aqui são todos os pods que a gente tem relacionados a todas essas configurações que a gente fez, desde a criação da custom location, na verdade, desde a instalação do agente do Arc nesse cluster Kubernetes, a habilitação da extensão para esse cluster executar no Azure Arc, a habilitação da custom location e do App Service Environment e App Service dentro dele. Então, foram todos esses pods aqui que foram gerados para esse ambiente estar executando dentro desse ambiente. A gente pode até tentar encontrar, na verdade, aqui nos deployments, o do aplicativo que a gente fez aqui agora. Ele saiu. Namespace. Ó, o mais recente foi o do aplicativo aqui, o apptar, onde ele fez o deploy desse pod aqui. Essa é uma instância, onde aquele aplicativo que eu coloquei ali
via código, um aplicativo Python com um Flask simples, ele transformou aqui em container, está executando nesses containers dentro do cluster Kubernetes. Isso aqui. Se você for lá e colocar mais instâncias, né, 2 ou 3, e mostra aqui escalando, é bem legal também, Vinícius. Sim, eu posso fazer isso, a gente consegue mostrar na prática. Aqui, ó. Deixa eu abrir um web service. Vou pegar esse aqui, o mais recente que eu criei mesmo. Vou aumentar para 3 aqui. A partir do momento que ele salvou, já é para ele gerar o deployment dentro do namespace, que a gente tem isso configurado. Então, se eu vim aqui, workloads, up to date 2, ele já vai subir aqui a quantidade. A gente pode... A gente tem aqui que está sendo feita a operação, a gente vê que já foram adicionados mais pods para essa aplicação. Eles estão sendo criados para fazer o scale out dessa aplicação. Então é basicamente que simultâneo aqui, você salvou lá dentro, não tem delay nenhum, na hora ele vai fazer o deploy desses scales dentro do teu cluster Kubernetes, é bem rápido, sem muito delay nem nada do tipo, até dependendo do que for feito, pode ser até, esse scale out, a operação pode ser até mais rápida do que você fazer o scale out no app service mesmo, que ele vai ter o tempo de fazer o deploy da nova instância, de criar ali a nova instância com mais 2 CPUs, mais 4 GB de RAM, tem todo o tempo do provisionamento desse ambiente e depois dele copiar todo o teu ambiente, teu aplicativo para dentro dele. Aqui acaba até sendo um pouquinho mais rápido o momento para fazer bem mais rápido. Bem mais rápido. O app service leva de 15 a 30 minutos para você criar um novo. No mínimo 15 roda minutos. Para cada instância dessa aqui, rodando na Azure, você tem que criar um node novo e você tem que pagar uma instância nova, né? No Kubernetes, ele consegue rodar as 3. Quantos nodes tu tem nesse cluster? Esse aqui... pelo pod aí, pelo IP, não, pelo agent aqui, né? Volta lá no... Esse aqui, node, tá vendo aqui, nodes? Aonde? Aqui aqui o nome sim. o nome do node aqui. Você vê que esse é o 1, o próximo é o quê? É o 0, eu acho que são 3, na verdade. São 3. Esse é o 2, são 3, sim. O 2. 0, 1 e 2. Quer dizer, cada um desses pods está rodando num node diferente. Quer dizer, diferente, sim. Se um falhar, o outro vai estar rodando. Para fazer isso aqui no App Service normal, você teria que ter 3 nodes e pagar por 3 instâncias. 3 instâncias, sim. E aqui eu poderia ter... Se você escalar para 10, você vai ver que vai rodar 10 nos 3 nodes que você já tem. Se você botar 20, vai rodar nos 3 nodes que você já tem. Até que não tenha mais CPU e memória no cluster para rodar. Então, quanto menor a aplicação, melhor vai ser rodar isso no Kubernetes do que rodar no App Service. Agora, só aquelas aplicações antigas, que precisa de 1 GB de memória, mas se for um microservice, que é megabyte só, é muito mais fácil rodar aqui. Exatamente. É muito mais fácil, a gente vê que tem uma resposta muito rápida, o scale é muito rápido e tudo funciona, a criação do aplicativo em si, de novos aplicativos, é bem rápida e prática, então é uma ferramenta muito, muito bacana, eu gosto bastante. Obviamente, essa questão do app service no Kubernetes está em preview, então não recomendo e também não é recomendado pela Microsoft você colocar isso em um ambiente de produção, mas pelo tempinho aí que ele está em preview, imagino que nos próximos meses aí tenha novidades dele, que ele já sair do public preview e para disponibilidade geral. Isso, acho que aí, ficou muito bom. Se quiser te compartilhar a tela só para a gente fazer o fechamento aí. Deixa eu tirar aqui. E como prometido, vamos ter, né, uma salva de palmas aí para o Vinícius. Muito boa apresentação. Obrigado. Top. Foi. E deu tudo certo. O problema desse laboratório deu na barriga, porque eu já fiz isso para cliente, com o cliente deu pau uma vez, e não é muito legal. Não, mas é muita coisa mesmo. Com certeza. Alguém tem alguma pergunta, fazer um fechamento? Alguém quer falar alguma coisa? Não, eu acho bem legal isso daí, por causa que você consegue otimizar bastante seus custos, né? Como você bem comentou aí, né, Jorge? Do Service Plan. E ainda
o Service Plan, se eu não me engano, acho que é no plano isolado lá, que ele te dá acesso à network, né? Já Sim. no Kubernetes não, né? Então, você consegue otimizar bastante os custos aí. Às vezes acaba você rodando no Kubernetes gastando muito menos que se rodasse tudo no Web Service ali. Porque o Web Service Environment, por causa da network, é mais caro, né? E assim, o Kubernetes já tem a network, né? Então, exato. Exatamente. Você já tem o IP da network no pod. E você pode, por exemplo, se a tua aplicação está rodando nesse cluster Kubernetes, for utilizar um Postgres ou um SQL Server, você consegue aqui pelo Arc também fazer o deploy de um Postgres dentro do teu cluster Kubernetes e gerenciar isso dentro. Teu API Management pode estar dentro desse cluster Kubernetes fazendo deploy aqui pelo Arc. Então você consegue otimizar bastante custo de hospedagem aqui de hardware utilizando essa opção do Arc com o Kubernetes. Quem usa Event Grid, né, que agora faz essa Event comunicação Grid dos também. microservices através de eventos, né? Event Grid, ele é um push-push, né? Eu mando um evento para ele e ele manda para alguém, né? Faz um relay daquele evento para outro, né? É diferente daquele do Aquio, né? Que você joga a mensagem lá e alguém tem que ficar buscando, né? Que é o push-pull, né? O Event Grid é um push-push, então é muito usado e agora pode rodar também dentro do cluster, né? Também dentro do cluster, sim. Uhum. Então, quem tem essa arquitetura, que é uma arquitetura mais moderna, né, não tão moderna, mas assim é moderna, já está há bastante tempo o Event Grid aí, né, já dá para rodar com API Management, Event Grid, tudo dentro de um cluster. Então é isso aí que tem que ficar. Está dando um pouquinho, demorando mais o Public Preview aí para, né, entrar em o que a gente chama GA, que é o General Available do produto, mas já dá para começar a brincar com ele aí, né? Sim, exatamente. Durante o Public Preview teve algumas atualizações, inclusive da extensão do agente que faz a conexão do Arc com o Kubernetes, teve algumas atualizações para melhorias, então imagino que logo ele deva já sair do Public Preview. Exato. Salve de palmas, Humberto, cadê? A gente quer ver o fechamento aí. Cadê? Bota os meninos para dormir aí agora. Eu não vou dormir não, mas... Como prometido, essa aqui é uma composição, essa é sua, Humberto? Essa é minha. Só um esboço, na verdade. Para quem você escreveu essa música? É com meu pai. Aí. Já tem anos. Na verdade, ela já tá gravada, né? Então, o Jorge ouviu, né? Ela é bem diferente no violão. Mas gravada ela tá bem bonita também. Quero ver, eu já ouvi 2 vezes. Vamos aí. Ela não tem letra ainda, vou ter que fazer uma letra. Já tá com a rádio pronta aí, meu amigo. Parabéns. Muito bem. Muito bom. Bem, Show de bola. Show de bola.
Grande homenagem aí. E adorei estar com vocês aí, participação, pessoal novo aí. O Glauco participou semana que vem, passada. O Marcel aí, novo. E o resto já vem participando aí. O Lucas já tinha entrado antes, mas aí hoje ele ligou a câmera, hoje ele fez a abertura. Valeu, pessoal. Boa. Valeu todo mundo aí. Valeu. A apresentação foi muito boa, viu, Vinícius? Obrigado. Como sempre, rapaz, semana passada já foi aquilo, né? Hoje, então...